Boa tarde, chega mais que o Vitrine Revista está só começando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro e nós seguimos por aqui juntinhos até as 3 da tarde. Vamos então conferir as atrações de hoje. Eu recebo a terapeuta capilar Débora Bissoli, que vai dar dicas de como manter a saúde dos cabelos nesses dias de muito calor. E hoje é comemorado o Dia de Realizar Sonhos. E eu vou conversar com a terapeuta Adriele da Silva sobre o que nos incentiva a realizar nossos desejos e como atingir também os nossos objetivos. Por aqui também o professor de dança Lucas Santos para explicar como a dança pode ser uma aliada no nosso dia a dia para a saúde do corpo. E na cozinha, a Eva Campos trouxe uma receita que é uma verdadeira cremosidade. Pudim de leite. Gente, eu tenho certeza que você aí de casa vai amar. Então fica aqui comigo que o Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia. Bom, gente, o verão é sinônimo de sol, calor, praia, mas também traz muitos desafios para a saúde dos nossos cabelos. Ressecamento, quebra, frizz e desbotamento são algumas das queixas mais comuns nessa época do ano. E para entender como proteger os fios e manter os cabelos bonitos e saudáveis durante a estação mais quente, aqui comigo a terapeuta capilar Débora Bissoli. Boa tarde, Débora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, tudo Obrigada. certo também. Débora, então a gente está num período aí muito quente, às vezes com uma variação ou outra, mas o que esse calor pode causar aí nos nossos cabelos? O calor, muita gente pensa que por termos o cabelo aqui envolto ao couro cabeludo é uma proteção, mas não. É muito comum acontecer a queima do couro cabeludo, da pele, e também muito ressecamento, denaturação dos fios, mudança de cor. O cabelo pode ficar esverdeado também, dependendo. Que é o desbotamento? Então o calor ele traz muitos malefícios, digamos assim, né? Sim. Para o nosso fio, mas também para o couro cabeludo. Para o couro cabeludo e para os fios. Esse calor excessivo, muitas vezes, acaba deixando a fibra capilar muito ressecada, acaba acontecendo ali uma falta de lipídios naturais, que são os óleos que o nosso corpo produz para manter a hidratação, então isso acaba denaturando, desgastando muito a barreira lipídica do cabelo também. Entendi. E com essa variação que a gente tem de temperatura, por exemplo, há poucos dias estava fazendo um friozinho, uma chuvinha, né? Tem essa troca aí de clima muito brusca de um dia para o outro. Em questão, por exemplo, eu vou falar por mim, que daí eu vou dando um exemplo aqui prático para vocês aí de casa. Quando faz um pouquinho, um friozinho ali, né? Que para mim fez 20 graus, para mim já é frio, gente. 20, 19 graus, eu já tô ali tomando banho de água quente. Essa água quente, às vezes a gente quer tomar um banho um pouquinho mais quente, ainda mesmo que no calor, ela também prejudica? Sim, a água quente, ela prejudica também ambos, couro cabeludo e cabelo. O couro cabeludo, ela pode gerar ali uma microinflamação. E não só a água quente, mas o calor, no geral, os raios solares ali afetam. E os fios, eles ficam ressecados e aí ficam com aquele aspecto de opaco, sabe? Aquele cabelo que quando parece que você aplica de tudo e nada resolve. Entendi. É porque aconteceu ali o que a gente chama de desgaste do cabelo, né? E nesse caso, o que dá para fazer? Muita nutrição. Sabe aquele famoso reparador de pontas do mercado mesmo? Agora no verão, é importante escolher o reparador de pontas que já tenha proteção solar na composição. Muita gente não sabe que isso existe. Então, você consegue estar nutrindo o cabelo através do próprio reparador de pontas, máscaras de nutrição, usar shampoos menos agressivos nessa época do ano. E falando nos tipos de cabelo, por exemplo, o meu é cacheado, o seu é liso, tem as variações ali do tipo do fio. Em questão da nutrição, para eu conseguir hidratar o meu cabelo, é diferente, por exemplo, do seu, o produto que eu vou usar? Sim. O seu cabelo é um cabelo cacheado. O cabelo cacheado, por conta da curvatura, ele tende a ser mais ressecado naturalmente. Então, no caso, só uma máscara não vai resolver na maioria dos casos. Ainda. Então, a gente utiliza muito um tratamento chamado pré-pull, que você vai fazer com o cabelo seco antes de lavar. Isso você vai comprar um óleo
vegetal mesmo, óleo puro, tem que ser um óleo natural, não óleo de coco, tá? Ah, eu já ia perguntar sobre esse óleo de coco. Um óleo de semente de uva, um óleo de abacate. Aplica nos Tá. fios, deixa agir uns 10 minutinhos e depois prossegue para a lavagem. Um erro muito comum que as pessoas cometem é aplicar shampoo no fio. E o shampoo ele é feito para ser aplicado no couro cabeludo. É mesmo? Então, Não pode espalhar no cabelo? Não, ele gera uma agressão muito forte e também acaba danificando o cabelo. Então você vai aplicar na pele do couro cabeludo, massagear. Quando fez a espuma, você traz a espuma e essa espuma ela vai resgatar impurezas que estão ali no seu cabelo e sujidades e aí sim vai limpar sem agredir. Gente, eu acho que muita gente lava o cabelo errado. Que espalha aquela espuma e fica esfregando. E ele resseca, né? O shampoo ele acaba ressecando um pouquinho o acaba cabelo. ressecando, por isso que é importante fazer. E aí cabelos finos, cabelos que a gente chama de cabelo mais ralo, menos encorpado, é importante usar máscaras que não sejam tão grossas. Quando você vai escolher a máscara, se você tiver acesso ao que tem dentro do rótulo, utilize máscaras que não são tão densas, que o cabelo fino ele tem uma dificuldade de absorver, e cabelos cacheados, cabelos muito grossos, máscaras mais grossas, mais densas. Entendi. E agora a pergunta, né? Voltando um pouquinho aqui na nossa conversa sobre o óleo de coco. Porque você falou óleo vegetal, aquele óleo um pouquinho mais natural, e na minha cabeça já veio o óleo de coco, porque eu vejo muitas pessoas indicando, usando o óleo de coco para fazer hidratação, umectação também, né? E por que ele não deve ser utilizado? O óleo de coco, ele é um óleo muito barato comparado aos outros, por isso que é muito utilizado. Mas ele tem moléculas muito grandes e moléculas adesivas, que se não removidas do cabelo, pode acontecer ali uma situação de fungos e bactérias muito grande e também pode acabar entupindo a pele. Ali a gente chama de entupimento dos folículos no rosto, é mais ou menos a mesma coisa no couro cabeludo. Né? Esses resíduos vão ficando ali. Então é melhor você optar por óleos que sejam mais emolientes, mais moles e que não tenham moléculas tão grandes na composição. E o óleo de coco ele é muito usado porque ele é barato, né? Muito barato. Ele é mais, você encontra com mais facilidade. Entendi. Então, no lugar do óleo de coco, o que você indica? O melhor de todos é o de abacate. Ele tem muitas vitaminas, você pode aplicar no couro cabeludo. Uma coisa importante de falar também é que quando acontece essa queima no couro cabeludo, muita gente passa pelo processo da descamação. E aí, meu Deus, preciso lavar para tirar essa descamação. E é exatamente ao contrário. Você precisa hidratar a pele do couro cabeludo para controlar aquela microinflamação. Então, você vai fazer isso com óleos. E nesse caso, você pode aplicar o óleo de abacate tanto no couro cabeludo quanto no cabelo. Entendi. Você falou abacate, Débora, e me veio aqui uma memória de infância. E daí você vai me dizer se isso é correto ou não. Talvez aí você de casa está acompanhando, já tenha visto alguém passando por isso. Ou até mesmo também já chegou a utilizar, a mãe passou ali no seu cabelo. Mas o que a minha mãe fazia quando eu era pequena? Ela pegava o abacate mesmo, a fruta, misturava ali com algum óleo, salvo engano, ela colocava acho que até um ovo, assim, quebrava o ovo, colocava, parecia uma receita de cozinha, né, de sobremesa. E passava no nosso cabelo e deixava assim à tarde. Eu, particularmente, não lembro qual era o resultado, porque eu era muito pequeno, mas eu lembro dela fazendo, assim, uma vez por semana, por exemplo. Você falou do óleo de abacate, você pegar a fruta e de repente fazer ali como se fosse uma vitamina, bater e passar no cabelo, é a mesma coisa ou não? Nada a ver? Não, não é, porque o óleo, ele é extraído em laboratório, vão ser só as propriedades terapêuticas, né? Então, colocar essa vitamina de abacate no couro cabeludo, no cabelo, é a mesma coisa que você está colocando um alimento, né? E o alimento, o que acontece se você não tirar todo o residual dele? Vai dar fungo, vai dar bactéria. Então pode ser um falso brilho, um brilho ali temporário na hora, mas não é exatamente um tratamento. E ainda nessa questão das transformações do cabelo, é muito importante citar que tanto quanto você entra na água do mar, quanto na piscina, existem íons metálicos que ali estão presentes em cloro, sal, né? E isso tudo acaba se envoltando na haste capilar. Por isso que muitas vezes o cabelo fica verde, pessoas que têm o cabelo com coloração, castanho, vermelho, enfim, acaba gerando um desbotamento. Então, logo em seguida, é importante fazer um processo de tratamento para remover esses íons metálicos do cabelo, mas para evitá-los, você vai pegar, gente, é muito fácil. Pega um borrifador, vai para a piscina, vai para a água, leva um borrifador de água, coloca água doce, borrifa no cabelo, pega um creme de pentear, aplica nos fios e aí sim você está tranquila para ir para a água, molhar o cabelo, ir para o sol.
que não vai, o teu cabelo não vai absorver aquela água do mar ou água da piscina. Daí não vai ser tão agressivo para os fios, né? Exatamente. Então, mais do que depois tratar o que já foi feito, dá para evitar. É muito melhor prevenir do que remediar. É isso aí. Muito obrigada pela conversa, viu? Eu que agradeço. Gente, olha só. A Biblioteca Pública aqui de Cascavel está aí realizando algumas ações, né, com as crianças. A Biblioteca Pública Sandálio dos Santos recebeu, inclusive, mais de 17 mil leitores no ano passado. O espaço ele é utilizado para ouvir contação de histórias, realizar pesquisas científicas e também estudar. E quem traz mais informações ao vivo é a repórter Júlia Neres. Boa tarde, Júlia. Seja bem-vinda. Boa tarde, Pamela. Uma ótima tarde a você que acompanha o Vitrine Revista. Pamela, esse número aí que você citou de mais de 17 mil pessoas que passaram pela Biblioteca Pública no ano passado representa um aumento de mais de 21% se comparado ao ano anterior, 2024. Então isso demonstra aí que são mais pessoas procurando livros aqui em Cascavel. O número de livros emprestados também aumentou mais de 31% em comparação ao ano anterior. Ali entre os principais livros emprestados a gente tem uma lista. Os dois primeiros são mangás, da Turma da Mônica e do Chico Bento. Tem também a Rainha Vermelha entre essa lista, as Crônicas de Nárnia, Crime e Castigo. São livros aí bem conhecidos entre o pessoal mais jovem. Tenho certeza que as crianças e os adolescentes que estão acompanhando o Vitrine conhecem esses livros, já pelo menos ouviram falar dessas obras. E olha, outro número bem interessante é que o leitor com maior número de empréstimos retirou 86 obras da biblioteca, ou seja, uma única pessoa leu aí pelo menos mais de 86 livros em 2025. Além disso, 959 pessoas procuraram a biblioteca, então fizeram ali o seu cadastro, a sua carteirinha para passar a emprestar livros. Para quem ainda não conhece a biblioteca, ela fica bem no centro da cidade, é um espaço público totalmente gratuito, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 da tarde, na Rua Paraná. Por lá você encontra mais de 85 mil exemplares, entre livros, revistas e jornais, Pamela. Então são números aí que mostram um saldo positivo para Cascavel, né? Significa que os cascavelenses estão cada vez mais se interessando por leitura, por livros, saindo um pouco das telas, das redes sociais e procurando outro tipo de atividades, Pamela. Isso aí, Júlia. Só livro legal, hein? Já assisti, inclusive, alguns filmes, né, desses livros que a Júlia mencionou, mas a gente está falando sobre programação e, inclusive, Júlia, vai ter programação especial também para as crianças, é isso? Sim, a biblioteca está aproveitando aí esse período de férias escolares e fazendo uma programação diferente para as crianças, com contação de histórias em forma de teatros. Então eles pegam as histórias dos livros e transformam em peças teatrais. Os espetáculos acontecem no dia 21 e 22 de janeiro, então o próximo espetáculo é já na próxima quarta-feira e depois na quinta-feira. São 2 horários, às 9h30 da manhã e às 3 da tarde. Para você saber aí os endereços certinhos e os horários de onde acontecem essas peças de teatro, é só entrar no site da própria biblioteca ou então no nosso portal tarobá.com.br e levar a criançada para aproveitar aí uma programação diferente, né? É contação de histórias em forma de teatro. Tenho certeza que as crianças vão adorar se entreter de uma forma bem diferente. Legal, Júlia. Obrigada pelas informações, pela participação aqui ao vivo no nosso Vitrine Revista. E olha só, gente, agora nós vamos lá para a nossa cozinha acompanhar a receita de um pudim de leite que está saindo por lá, hein? Então vem comigo. Já estou por aqui com a Eva Campos, amiga querida, que vem fazer aqui uma receita deliciosa pra gente, né, Eva? Sim, é um pudim de leite, porém esse pudim ele vai o creme de leite junto também. Ah, legal. Então é simples de fazer. É uma receita muito simples, é uma receita, né, o meu marido até ele fala assim, é aquela receita de última hora. Não, não é uma receita de última hora, mas é uma receita que salva a sobremesa de domingo, né? Olha, eu tava falando aqui pra Eva, antes da gente entrar aqui ao vivo com vocês,
que eu, Pamela Brasil, eu ainda não experimentei, ainda não me arrisquei a fazer um pudim. Quem sabe depois de aprender aqui com ela eu me arrisco em casa a fazer, porque eu confesso que às vezes a gente vê tanto assim na internet, né, as pessoas tirando da forma e daí o pudim se desmancha, que eu falo, não vou passar por isso. Mas aqui a gente vai aprender a fazer aquele pudim bom e gostoso, que vai ficar firminho, você vai tirar da forma e vai servir todo mundo, né, Eva? Sim. Inclusive, aproveitando a receita e os ingredientes estão todos na tela para vocês acompanharem, fazer aquela foto, tirar aquele print e experimentar aí na sua casa, fazer esse pudim aí para sua família, tá? E aqui o que a gente vai precisar? A gente vai começar pela calda. Então tá. A calda ela é o processo mais trabalhoso? É o processo mais trabalhoso, porém, eu tenho uma receita que vai melhorar isso aí. Você vai deixar de ter aquele medo. Tudo que facilita na cozinha é bom, né? A Sim. gente tem que aderir. Então, pra calda, a gente vai começar pela calda, então? Sim, vamos começar pela calda, porque a calda tem que estar pronta, né, pra gente poder dar continuidade no processo. Já trouxe uma calda pronta de casa para mostrar pro pessoal, porém, né, como eles vão iniciar isso do zero, é melhor a gente começar pela calda para que eles consigam acompanhar também. Tá, e daí assim, a gente vai então acompanhar aqui o processo da calda, mas a Eva mencionou que tem um segredo. Que segredo é esse? Já dá pra contar? Dá. Tá bom. A gente já pode Conta pra revelar o gente, segredo. então tá. 3 colheres de vinagre. Ai, gente, sério? Sério. Mas não muda o sabor? Não muda o sabor. É? E o que faz o Depois vinagre? Ele evapora. O vinagre, na verdade, ele não vai deixar ela açucarar. Ela ficar naquele ponto de pedra, sabe? Que bate assim. E depois seca, nunca mais sai da panela, a gente tem que descartar a panela fora. Menina, olha, tô Só que aí é como impressionada se fosse com o essa mesmo informação. processo pra gente fazer o morango do amor. A diferença é que a calda do morango do amor, ela fica mais espessa, né? Ela fica mais Pra firme. depois ficar Isso, sequinha, né? Essa não. Essa, quando ela der o ponto, que é o que a gente usaria pro morango do amor, a gente vem com uma medida a mais de água à temperatura ambiente. Entendi. E o vinagre você coloca em qual momento? Direto no açúcar. Direto no açúcar. Enquanto tá na panela ali antes Enquanto tá na panela. A gente Tá bom. coloca o açúcar, 3 colheres de vinagre Uhum. e uma xícara de água. E uma xícara de água é o suficiente. São 2 xícaras de açúcar para 1 de água. Então, se você quer fazer um pudim tamanho família, Tá né? bom. O dobro desse, só lembre que são 2 xícaras de açúcar para 1 de água, mantenha a mesma medida. Maravilha. Vamos começar então a fazer Vamos. esse processo então da calda pra gente ver, porque um dos meus questionamentos aqui, gente, no pudim, né, Eva, que daí tu vai me responder, é em questão do açúcar, pra não deixar ele com aqueles gruminhos assim, sabe? Deixar ele bem derretidinho, diluído ali. Tem que ficar mexendo sempre. Como que Não. funciona? Não precisa mexer sempre. Tá. Por enquanto Você- aí foi o açúcar e a água. Isso, Tá. açúcar e água. Então você mexe só no início? Sim, só no início, porque é calda. Aí depois, no final, quando ela começar a engrossar, mexe de novo. Aham. E daí, em questão da temperatura, do fogo, é um fogo médio, um fogo mais baixo, um fogo mais alto? Como que a gente faz? Eu gosto de já usar o fogo alto. É? Que daí acelera mais o processo. Sim. Mas se for no baixo também não tem problema, só vai demorar um pouquinho mais. Sim, só vai demorar um pouquinho mais. É porque, como trabalho com vendas de pudim, Ah, eu costumo especialista, brincar né, que gente? tempo vale, né? Aí É eu acho verdade. eu acho que assim, não só pra mim que trabalho com pudim, mas todo mundo, se você for colocar o seu tempo numa caneta, você vai ver que a única coisa que vai não volta. É verdade. E daí até pra E fazer aí, em casa, né? isso, Às vezes você aham. quer fazer, E aí, quer ser um pouquinho mais... Por isso mais que eu rápido. gosto já de colocar ali. Eu prefiro ficar de olho na calda, né? E já antecipar. Mas se você é uma pessoa assim, que gosta de tranquilidade ali, né? Quer aquele Tem momento. tempo, ou né? que Tá você vai tranquilo. cozinhar. Porque tem gente que tem a cozinha ali como o momento de, bom, é o meu momento. É verdade. Né? Um E hobby, aí, né? sim, Um tempo de paz. isso, aham. E aí sim, você vai deixar em temperatura baixa, mas aí você tem que estar mexendo meio que sempre. Entendi. Se a temperatura Se a estiver temperatura baixa. estiver baixa, se ela estiver alta, não. Porque, ó, coloca ali, ó, você pode ver, ela já começa a esquentar. É verdade. E já vai ficando, Isso. já vai dando Aham. aquela Ó, tá vendo ali? consistência, né? Sim. Aí ela já começa a esquentar, a gente vai mexer só de vez em quando, não precisa ficar mexendo sempre. Então tá, já que aí então já tá no processo e não precisa ficar mexendo Não. sempre. Aqui então para fazer a base do pudim, a gente vai precisar então do creme de leite, né? Você falou. Isso. Creme de leite, 200 gramas de creme de leite, Aham. aquele de caixinha mesmo, né? Se tiver a nata, perfeito. Com nata também Com dá nata pra fazer. também dá pra fazer.
É até melhor, na verdade, fica um sabor diferente. É? Aham. Eu acho que eu ainda não provei pudim com nata. Vamos Muda fazer, pra então. melhor. Sim, vou fazer em casa, tu vai lá comer. Ah, eu Ah, essa- amo convite assim, com certeza Com eu a vou. Patrícia, porque senão depois ela briga, né? É verdade. Não, Paty, a a gente não gente pode tem que esquecer combinar. da Quando você Paty. voltar, a gente Isso. já combina a marca Tá? que a gente vai lá Estamos na casa aqui, dela. não estamos te abandonando. Uhum. É. Deixa eu passar para esse lado, que daí você vai Isso, usar o aham. liquidificador, né? Tá. Aham. Então vamos colocar creme de leite, O creme de leite. Aí é só colocar tudo aí dentro? tudo. Muito fácil de fazer. 3 ovos, Aham. os ovos de preferência os médios. Entendi. Ou os grandes, né? Que aí Se ele vai for mudar grande, também a são consistência. 3 também? Ou Ele, dá não, pra aí reduzir? você dá pra reduzir. Você pode fazer ele com 2 que já dá certo também. Uhum. Aí o leite condensado. Leite condensado, pro pudim, eu prefiro que seja leite condensado mesmo, porque tem o leite condensado e tem a mistura láctea. Ah, eu acho tão É, diferente. Aquele lá Dá é tão muito mais... diferente com relação à estrutura. Ele é mais olha. ralinho, O assim, parece isso, que o leite tem sabor, condensado, né? o leite condensado até a cor dele é diferente. É verdade. Aquele é um pouquinho... É mais Isso. pra leite do Não, que outra ele coisa. dá pra fazer com aquele? Dá, mas ele vai Aham. ficar com menos estrutura, ele vai correr o risco de Sim. quebrar e vai acabar ficando feio. Não fica legal. E o sabor também, né? Também muda. Deve influenciar bastante. 300 ml de leite. Tá. Uhum. E daí, antes da gente começar aqui o processo de bater, enquanto você tá ainda misturando, Deixa eu o mexer a pudim calda. a gente pode fazer... Aqui a gente tá fazendo pudim de leite. Isso. Mas a gente pode ter variações de sabores. Podemos variar o sabor do pudim. O pudim, o que eu gosto do pudim é justamente isso. Ele acaba aderindo, né, Entendi. a outros sabores. Você Vai pode da fazer o de criatividade, chocolate. então. Isso. Você pode fazer o de chocolate acrescentando 2 colheres de cacau ali. Entendi. Ou o chocolate de sua preferência, né? Aham. O 50% fica muito bom. Ai, deve dar uma equilibrada bem ali Isso, no doçor, aham. né? É como se fosse o quindim, por exemplo. Você consegue estar incrementando outras coisas. Entendi. No início você me pediu se daria pra colocar paçoquinha. É. Desejo de grávida, sim, dá pra pôr. É verdade, pode dá pôr pra a fazer com paçoquinha. paçoca, ela falou que dá também. Vamos então já começar a fazer aqui, Eva? Já Vamos, bater, deixar vamos prontinho sim. então, que aqui é a massa, dá pra dizer assim? Dá. A base ali? Dá pra ser a do base. pudim? A Então base tá. do pudim. Enquanto isso, a calda tá aqui no Isso, fogo, a né? calda Não tá precisa ficar fervendo. mexendo sempre. Não precisa ficar mexendo sempre. Uhum. Ali a gente só vai cuidar, porque esse fogão é uma maravilha, né? Então, Tá. Qualquer coisa eu te ajudo aqui também, tá? Dou uma perfeito. mexidinha ali, tô de auxiliar. vou ligar. Então vamos lá. Aham. Even when it's quiet, I'm louder than the noise you trust. Ooh, I've got fire on my wrist and a crown upon my name. Winning while I'm dancing, you could never play the same. Run it back, I keep scoring every night. Count my Tá. victories. Então, Ó, tá subindo, Eva. É normal isso, né? Ai, gente, olha. É normal. Vai, Eva, assume aí. Ai, eu falei pra ela, né? Eu falei assim, amiga, olha, é o seguinte, eu nunca fiz pudim na minha vida porque eu tenho um pouco de receio. Vou aprender contigo hoje. Então, as perguntas que eu vou fazer aqui vai ser pergunta de leiga é normal, mesmo, porque de quem a água, nunca ela vai fez. evaporar, né? Aí, ó, tá vendo? É, ela vai evaporar, então onde ela vai dar consistência pro caramelo. Aham. É um Tá. processo. Faz parte, né? Não precisa se assustar que nem Não, eu. faz tudo parte. certo. Tá, então aqui, daí aí você vai precisar Isso. ficar mexendo? Aqui não? eu prefiro porque, né, Uhum. como eu te falei, ele vai ferver e aí ele pode ser que derrame. Entendi. Uhum. Mas no início não precisa. E é rapidinho, gente. Fogo alto salva. Pois é, aqui a então ele rotina só da vai gente. dar uma reduzida. Sim, ele só vai dar uma reduzida. Uhum. E é bem tranquilo. Então tá. Daí aqui então o pudim, a misturinha já tá pronta. A mistura está pronta. E assim. Eva, daí eu uma- assumo aqui então, pode Isso. deixar. Uma- Que agora eu criei coragem, vou ficar aqui na frente. Uma dica que eu dou, porque eu sei que a maioria das pessoas que não comem o pudim Uhum. tende a associar o pudim com o gosto do ovo. É verdade, tem uns que você ficam, pode né? peneirar ele, o ovo, que ele diminui, mas assim, não fica o gosto. Depois vão Entendi. comer, vão ver que não. Ou se Tá. você prefere um sabor mais adocicado, você pode colocar também uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Uhum, entendi. Que daí já dá uma Aham, quebrada. também. E aqui o tempo que vai ficar no forno depois que a gente vai colocar. 45 a 50 minutos. No banho-maria. No banho-maria. A forma já tá aqui com água. Uhum. Vamos utilizar essa calda que já tá pronta? Tá. Então tem que colocar a calda primeiro, né? Isso. Tá.
E eu tô aqui de ajudante, tá, gente? Sim, ela já vai deixar a calda pronta. É isso de novo. aí. Ó, depois de pronta vai ficar nessa... assim. É só despejar mesmo, não tem Sim, segredo. só despeja, não tem segredo nenhum. Colocar bastante calda. Essa é a calda pronta que a gente tá preparando Isso, aqui, tá? E ela é um pouquinho mais líquida mesmo, até porque é essa consistência que a gente Sim. precisa. Eu gosto dela assim, ó, porque depois que você vira, ela escorre. Então e ela tá. fica assim. É isso aí. Pessoal, então olha só, enquanto a gente termina aqui de preparar, a receita vai pro forno em banho-maria por quanto tempo? De 45 a 50 minutos. 45 a 50 minutos. Depois a gente volta então com o resultado aqui dessa receita, tá bom? A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Voltamos com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos ao vivo da redação da Tarobá com a repórter Gemima de Oliveira. Boa tarde, Gemima. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O destaque de hoje do Portal Tarobá vai para os pais e crianças, que estão em férias, as crianças destinadas às crianças que estão em período de férias escolar. Aqui no Portal Tarobá a gente colocou um destaque sobre algumas atividades em relação às férias escolares. Algumas atividades estão sendo disponibilizadas pela Prefeitura de Cascavel juntamente com a Biblioteca Pública que fica na Rua Paraná. A primeira atividade ela vai ser realizada no dia 21, uma quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, no CRAS do bairro Riviera. Nessa apresentação vai ser feita uma adaptação do conto, do clássico Romeu e Julieta, para as famílias e também para as crianças que são atendidas pelo CRAS do Riviera. No mesmo dia também a Biblioteca Pública que fica na Rua Paraná vai receber também a mesma adaptação do conto Romeu e Julieta e também vai ser para as crianças atendidas pela unidade do CRAS. No dia 22, uma quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, o Eureka 1 do bairro Interlagos vai receber uma adaptação de contos de fadas Segurando Firme, que conta ali a adaptação de contos de fadas clássicos, questionando um pouco os estereótipos e as regras antigas. No mesmo dia também, a partir das 3 horas da tarde, a Biblioteca Pública vai receber o clássico O Mágico de Oz e nessa apresentação vai ser aberta ao público, então não precisa se inscrever previamente, nem preencher nenhum formulário, basta chegar e aguardar a apresentação iniciar. A única orientação é que crianças menores de 6 anos estejam acompanhadas durante toda a atividade, que vai ser a adaptação do Mágico de Oz. Aqui no Portal Tarobá é possível conferir mais detalhes das apresentações e também do que vai ser contado para as crianças durante as atividades das férias escolares. Outro destaque do Portal Tarobá é em relação aos artistas cascavelenses que ganharam grande destaque no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em uma exposição que reúne tanto artistas do oeste do Paraná, tanto artistas também argentinos que vão expor aí numa obra, na exposição Costa Oeste, ali artes que contam um pouco dessa troca de experiências entre pessoas que emergem dos territórios de fronteira, então toda essa troca cultural, linguística e também de hábitos culturais de artistas que vêm de territórios da fronteira. Essa exposição, ela fica disponível pelo mês aí de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde até as 6 horas da tarde, lá em Curitiba, no Museu de Arte Contemporânea, numa das sedes do Museu de Arte Contemporânea. Um grande destaque para os artistas de Cascavel. E para saber mais notícias da cidade e também da região, só acessar o portal tarobá.com.br. Eu volto com você, Pamela. É isso aí, muito obrigada, Gemima, pelas informações, trazendo aí todos os destaques do nosso portal tarobá.com.br. E olha só, você sabia que hoje é comemorado o dia de realizar sonhos? É isso mesmo. Um dia dedicado a refletir sobre os nossos objetivos e tomar mais atitude para tornar realidade. Todo sonho começa pequeno, às vezes só com um desejo guardado no coração, mas é ele que nos move, nos inspira e nos dá força para seguir em frente, mesmo diante dos desafios. E para falar sobre a importância de acreditar em si e dar o primeiro passo para entender que cada conquista começa com uma decisão, eu recebo aqui a terapeuta Adriele da Silva. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo certo, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Adriele, então falando sobre sonhos, qual que é a importância da pessoa ter um sonho e seguir ele, ter aquela determinação de realizar ele?
Sim. O sonho, ele serve como combustível, né? Porque quando a gente não tem sonho, pode ver que a gente tá meio morto por dentro, né? Porque o sonho, ele vai nos guiando para onde a gente quer chegar, né? Não importa qual é o nosso sonho, né? Enquanto a gente tá determinado a realizar aquilo, a gente vai sendo movido dia após dia, aproveitando cada etapa ali que vai aparecendo para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente almeja, né? E quanto mais a gente sonha, mais vivo a gente tá, porque mais coisas a gente faz para chegar lá onde a gente quer. Uma pessoa que não tem sonhos, assim, que não tem talvez objetivos para uma vida e coloca aquelas metas, faz muitos planos, ela dá para dizer assim que é uma pessoa que perdeu as esperanças? Eu não digo que ela perdeu as esperanças, mas talvez ela não trabalhou as frustrações, os sentimentos, tudo aquilo que está guardado dentro dela. Porque muitas vezes é aquele peso que a gente coloca sobre o sonho, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com todos os sentimentos ruins que vêm também, pra gente não desistir ao longo do caminho, né? Porque situações e desafios a gente vai ter ao longo da nossa vida toda. A diferença é a forma que a gente vai lidar com aquilo a partir das escolhas que a gente faz. Então, se vem uma situação desafiadora, é a gente olhar para aquilo e aprender o que isso pode me ensinar. O que essa situação está querendo me mostrar para que eu possa utilizar isso para continuar tentando realizar ou conseguindo realizar os sonhos que eu quero realizar, porque normalmente a gente não tem um sonho só. E eu digo que o sonho, ele nunca é só sobre, eu quero ter uma casa própria, porque muitas pessoas têm esse sonho, né? Mas o sonho também é, às vezes, de você fazer uma viagem, é de ter um filho, é de construir uma família. Para cada pessoa, o sonho, ele vem de uma forma diferente e a gente pode ter vários sonhos, né? E esses sonhos são os que nos movem diariamente, porque, por exemplo, o seu sonho, vamos lá, qual é o seu maior sonho da sua vida, assim? Ai, gente, eu sou uma pessoa muito sonhadora, Adriele, eu tenho muitos sonhos. Mas, assim, falando na parte de viagem, eu gosto muito de viajar. Tanto que eu vim de fora, vim morar em outro local. Mas eu quero muito viajar para fora, talvez a Europa, assim, sabe? Pegar aquele invernão, neve, assim, sabe? Sim. Eu tenho um desejo muito grande de conhecer, de ter essa experiência. E é isso, é legal que você trouxe, aquele desejo. Porque o sonho, como que a gente sabe quando o sonho é nosso? Porque tem no nosso coração. É algo que arde, assim, que a gente vai sentindo e fala, não, eu sei que isso é pra mim. Não importa como, não importa onde, mas eu vou conseguir realizar isso. Então, o sonho, ele brota do nosso coração. E a gente tem que fazer de tudo que tiver ao nosso alcance, né? Liberar ali todas as coisas que precisam ser liberadas para que a gente consiga acessar esse sonho. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você quer viajar para Paris, né? Você pode fazer o que eu acho muito legal, que é o mapa dos sonhos, né? Eu indico isso para todas as pessoas que eu conheço. Então, você pode pegar várias fotinhas da onde você quer conhecer, dos lugares que você quer ir e colocar, assim, sabe, como print normal ali, pode ser simples, não precisa fazer muito enfeitado. Sim, pegar as imagens Isso, ali. pega as imagens e vai colocando uma do lado da outra e usa como papel de parede, usa como, sei lá, fundo do WhatsApp, por exemplo. Você vai estar olhando para aquilo e trazendo isso diariamente para você, reativando aquela chama para que você consiga, né, chegar a realizar esse sonho. Então, eu sempre falo que a gente tem que sim sonhar grande, sonhar todas as formas possíveis e utilizar as melhores formas do nosso dia a dia para manifestar isso para nossa vida. Então, colocar isso como fundo vai sempre ativar a memória em você, sabe? Para que você vai olhar e vai falar, não, eu vou viver isso na minha vida. E não vai esquecer, né? E não vai esquecer. E você pode usar isso para várias coisas. Vamos supor, eu quero emagrecer. Então, coloca lá, você indo fotos de academia, de comidas saudáveis, coisas que te ativem aquilo. Eu quero casar. Então, coloca lá fotos de uma, né, vestido de noiva ou noivo de terno, coisas que vão ativando tudo isso em você. Então, a gente pode usar para várias formas, né? Sim. Não só para uma coisa em específico. Eu quero várias coisas. Então, coloca uma do ladinho da outra ali e vai aproveitando. Dividindo pelas áreas, vida Isso, pessoal, profissional. Exato, é muito bacana fazer. Nossa, isso é muito legal. Eu acho que eu acabei fazendo isso, mas inconscientemente, porque eu não sabia nem que tinha um nome, mapa dos sonhos, né? Isso, falam vision board também, mas eu gosto de falar mapa dos sonhos. Legal. Então, eu cheguei a fazer do casamento. Eu lembro quando eu era ali tinha uns 13, 14 anos, eu já guardava no celular, ali numa pastinha, num aplicativo, várias imagens, vestido, de comida, de salão, tudo que envolve casamento. E quando eu fui casar, eu entrei ainda nessa pastinha e fui pegando várias referências que tinham ali, porque eu sempre, desde essa idade até quando eu casei, eu sempre ia guardando mais e mais coisas lá, então foi uma coisa que ficou assim, sabe, na minha mente, eu não esqueci e eu realizei, sabe? Então é muito legal você visualizar, dar um ar diferente mesmo.
E eu sempre indico isso pra todo mundo, principalmente quando a gente muda de ano, né? A gente acabou de encerrar o ciclo de 2025, estamos em 2026. Então, você colocar tudo aquilo que você quer conquistar agora em 2026, os seus sonhos, as suas metas, para que fique claro, porque daí você tem aquele foco, aquele objetivo. E assim, eu falo, se não deu esse ano, coloca no de 2027 e vai indo, porque uma hora vai acontecer. Né? Até aquela listinha de Isso. metas dá para fazer com esse mapa dos sonhos. E dá pra separar por áreas, igual você falou, né? Na minha área profissional eu quero isso, na minha área pessoal eu quero já trabalhar a questão mais de família, na minha área de... Daí você vai colocando cada parte o que é importante pra você, Sim. né? É bem legal fazer. E falando, até tocando num assunto um pouco mais delicado e super interessante, que é o que a gente está vendo bastante na mídia, na televisão, na rede social. A gente teve agora o caso da Isabel, a Isabel Veloso, né, aqui do Paraná, que tinha câncer e ela passou aí por uma trajetória muito difícil, foi muito julgada na internet, né, porque ela tinha ali um período de vida, né, e ela, mesmo assim, ela ainda continuou indo atrás do sonho dela, que era construir uma família, ter um filho, casar. Ela realizou esses sonhos e essa semana, nos últimos dias, salvo engano, ela veio então a falecer. E pegando um pouco desse gancho do caso da Isabel, para uma pessoa que às vezes está passando por uma situação muito difícil, às vezes acha assim que acabou, que a vida acabou, mesmo no caso dela, né, eu tenho pouco tempo de vida ou eu tenho muitas dificuldades, não tenho condições, ainda assim é possível você ter aquela motivação para seguir atrás. É importante você continuar tendo esses desejos de alcançar ali aqueles objetivos, mesmo parecendo que tudo vai dar errado. Sim, é muito importante porque tudo aquilo que a gente acredita acontece independentemente de como a gente tá, né? No caso dela, eu sinto muito por tudo que aconteceu, né? É uma história muito delicada, mas ela é um exemplo vivo. Ela não desistiu, né? Independentemente ali de toda a dor que ela tava e todo o sofrimento que ela tava passando por trás, além de todo o julgamento, né? Então isso mostra o quão é importante a gente não ligar para a opinião externa, alheia, né? A gente tem que acreditar naquilo que tá dentro do nosso coração. Então ela seguiu o que ela queria, né? Poder ter o filho, ela conseguiu ter o filho, conseguiu casar e ela viveu e ela olhava para a vida, né? Ela não olhava para a morte. Ela decidiu viver a vida dela pautada ali em aproveitar cada minuto. Então, eu digo sempre para as pessoas, independentemente da situação que você estiver, você tem que aproveitar o dia a dia, sabe? As situações mais simples da vida, porque os sonhos, eles são possíveis, mas quando a gente aproveita todo o processo, toda a trajetória. Sim. Então, não é só sobre chegar lá, é sobre aproveitar a jornada, o caminho que a gente vai passando e tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida ali. Então, ela aproveitou cada momento. E para quem está passando por uma situação delicada, quem está passando por isso, acho que a única coisa que eu posso dizer nesse momento é exatamente isso. Aproveite, porque só quem sabe o que vai acontecer lá na frente é Deus. Então, ninguém pode te falar o tempo que você tem ou o que vai acontecer. Isso é somente entre a pessoa e Deus, né? É isso aí. E aproveitar cada situação, por mínima que seja, por mais pequeno detalhe que seja, aproveitar cada oportunidade para ser feliz nas coisas mais simples mesmo, seja ir num parquinho para levar o seu filho brincar, seja para realizar coisas pequenas, diárias, viagens diárias, por exemplo, eu quero muito viajar para Paris, mas eu posso ir para Foz, eu vou para Foz. Coisas assim que eu falo, vai aproveitando ao longo do caminho até você chegar na sua meta. Não é deixar para comemorar só quando você chegar lá, mas sim você aproveitar cada parte disso. E falando então, uma coisa que você mencionou é de não ligar para a opinião dos outros, né? As pessoas vão falar, às vezes você vai comentar, né? Comentar ali numa roda de amigos o que você tem desejo de realizar. A diferença da meta de uma pessoa para outra muda muito. Às vezes a minha é viajar, mas a da outra pessoa é fazer algo aqui mesmo, por exemplo, aqui em Cascavel, algo aqui da região. E que, inclusive, uma das coisas que eu também tenho muita vontade, eu já moro aqui há 6 anos, mas eu ainda não fui naqueles bailão dos velhinhos, sabe? Tenho muita vontade de ir. Fica o recado pro meu marido, que eu falo para ele me levar, ele ainda não me levou. Mas, assim, coisas simples, coisas básicas que dá pra gente fazer na semana ou daqui 1 ano. E as pessoas, às vezes, vai ter aquela questão do julgamento, de alguém chegar e falar e rir, porque é uma meta que talvez ela já realizou e ela não achou que era tudo aquilo, mas para a pessoa não, é diferente, né? O que você acha em relação a essa questão das outras pessoas opinando? Ela acaba atrapalhando muito no objetivo? Às vezes tem pessoas que deixam de lado realizar o sonho porque uma outra pessoa falou alguma coisa ruim? O que eu gosto sempre de trazer para a pessoa é analisar assim, quando, vamos supor, você, apresentadora, né, deve receber tantos elogios, tantas coisas, mas também muitas críticas, né? Mas o que te chama mais atenção? Quando você recebe um elogio ou quando você recebe uma crítica?
Porque sei. os dois estão ali. Mas às vezes, em vez da gente olhar para o elogio, a gente olha para a crítica, né? Então, o que eu sempre falo é você não se importar, porque sempre vai ter julgamento, independentemente do que você escolher. Alguém vai achar certo o que você está fazendo e alguém vai achar errado. Então, o importante é você estar alinhado com o seu coração e com a sua consciência tranquila. Se isso que eu estou fazendo me faz bem e eu sinto que eu estou no caminho certo, eu vou continuar, eu vou trilhar, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para ser cada vez melhor. Então, eu sempre falo assim, dê mais importância para as pessoas que estão ali para te apoiar. Porque para criticar já tem muita gente. Tem bastante, Então, tá de assim, sobra. eu sempre falo, não escuta, porque é a mesma sugestão. Você recebe de várias pessoas diferentes, tanto apoio quanto, né, te colocar mais para baixo. Mas o que você dá mais importância? E se a gente tá dando mais importância para as críticas, é porque a gente não tá seguro com a gente mesmo. Então, a gente tem que trabalhar essa segurança interna, trazer, né, que a gente é suficiente. Porque quando a gente tá de bem com a gente mesmo, nada mais atrapalha. Tipo, entra por um ouvido e sai pro outro. Tipo assim, tudo bem, essa é a sua opinião, eu respeito. Mas é aquele negócio, eu não preciso entrar na dor, eu não preciso, né, discutir com você sobre algo. É tipo, tudo bem, você pensa dessa Tá tudo forma certo. e eu penso diferente. É isso aí. Então, quanto mais a gente tá bem com a gente mesmo, quanto mais a gente tá alinhado com o que a gente é, com o que a gente pensa, mais fácil é pra gente lidar com essas pessoas. E daí passa a ser só tipo, é sobre ele, não é sobre mim, sabe? Fica mais Tá bem leve. resolvido, Tá então bem tá tudo resolvido. certo. Adriele, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, tá? eu que agradeço. Gente, então agora mudando um pouquinho de assunto, nós vamos dar uma olhada lá no nosso Instagram, Vitrine Revista Cascavel, ó, que já tá aí na tela para você. Segue lá a gente posta todo o nosso conteúdo lá na rede social, no Instagram, você pode seguir. Todas as receitas também estão lá. E claro, né, por ali você também pode comentar bastante, mandar sugestão de pauta. Nós aqui, a nossa equipe está super aberta para receber você, para conversar com você. Você pode ali indicar alguém que você conheça, ou até você mesmo, né? Se quer falar sobre algum assunto interessante, tem alguma ideia diferente que dá para a gente trazer aqui para o programa, manda lá no nosso direct que a gente vai te responder, tá bom? Então agora mudando um pouquinho mais de assunto, nós vamos falar sobre o corpo. Mexer o corpo faz bem, mas quando esse movimento vem aí acompanhado de música, os benefícios vão muito além do físico. A dança é uma atividade completa que fortalece o corpo, melhora o condicionamento e ainda cuida da mente e também das emoções. E para falar sobre como a dança pode ser uma grande aliada da saúde e do bem-estar, aqui comigo o professor de dança Lucas Santos. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Pan. Boa tarde, pessoal que acompanha o Vitrine Revista. É isso aí, seja muito bem-vindo. Vamos falar de dança, coisa boa, alegria. Como que a dança pode ajudar a gente aí a manter uma saúde, né, do nosso corpo? Então, Pan, como eu sempre falo para minhas alunas, né, a dança costuma ser uma terapia, né? As minhas alunas vêm na aula, depois daquele dia cheio, aquele dia de estresse, a correria do dia a dia, elas vêm para desestressar na aula. Então, isso motiva a sair do sofá, a sair daquela vida, vamos dizer assim, repetitiva, né? E vir na aula e se divertir. Que legal. Então, você atende, dá aí aquelas aulas de dança em grupo? É um grupo, sim. Em grupo, que legal. E daí você identificou, então, que as pessoas vão mais para dar aquela aliviada, aquela relaxada. Em contrapartida, também tem os benefícios pro físico, né? O que causa ali quando a gente dança? Movimenta tudo, né? Ou tem algo que trabalha mais? Como que funciona? A dança, ela trabalha em modo geral, né? Mas ela trabalha tanto o movimento articular, tanto o movimento físico ali, se sente mais ativa durante o dia. Fica melhor. Então, as alunas sempre falam para mim, professor, hoje eu vim na aula, então eu me senti, estava em casa, estava triste, e eu vim na sua aula e me senti muito melhor. Olha, a gente está vendo algumas imagens agora aí, passando da aula, né, do professor Lucas aqui, que tá falando um pouco sobre esse assunto super interessante. E a dança é algo, claro, que você pode ir fazer em uma academia, ou na rua com as pessoas, né? Tem aquela zumba também, o pessoal que se reúne para dançar. Mas a dança, ela é muito acessível, né, professor? Também pode ser feita ali em casa. É algo que as pessoas podem ali se organizar também para fazer dentro de casa, dentro dos horários que elas podem também, né? Sim, pode sim. Elas podem... Tanto é que possivelmente daqui um mês eu vou estar lançando um curso meu de as pessoas estarem podendo fazer em casa. Para elas fazerem em casa. Isso, tá? Depois fazendo em casa.
Então, também E ter o acompanhamento, isso, né? ter o acompanhamento. Também estou lançando projetos de estar fazendo aulões em Cascavel, em breve. Legal. Legal. Dia hein, 24 vai ter um aulão, Vai tá? ter aulão. Vai ter aulão. O dia 24 cai, então, no sábado, né? Vai cair num sábado. Legal, já tem lugar? Já tem um lugar certinho. Aham. Quiser me seguir lá no Instagram é Lucas Ritmos Terapia. Olha que aí. daí vai estar todo... Daí lá você vai jogar, então, todas as Isso, informações. todas as informações. E a dança, além do físico, né, dar essa desestressada, como que é ali o ambiente de vocês? É mais descontraído? Eu sempre costumo... um ambiente distraído onde as alunas vão. E a dança, é incrível que ela ajuda, vamos dizer assim, a juntar as pessoas. Entendi. Deixa as pessoas mais unidas. Mais unidas, sabe? E eu sempre vejo nos rostinhos das alunas a felicidade que elas têm de ir na aula. A felicidade, e isso é um combustível para mim também, professor. Que às vezes eu tive um dia estressante e vendo aquilo é um combustível. Aham. Eu sabendo que eu estou transformando vidas. Eu sempre costumo dizer que a dança é mais que dança. Eu transformo vidas ali. E isso me emociona também. E a pessoa chega de um jeito e sai de outro. Sai de né? outro, totalmente diferente. E você, dentro da área ali da profissional, né, de educação física, tem vários setores, várias atividades, esporte, musculação. E você escolheu a dança por algum motivo específico? Sim, eu escolhi a dança por um motivo, foi na pandemia, tá? Eu escolhi a dança porque ela me transformou. Eu vi na dança algo para se libertar. Então, ali... Para se sentir mais pra leve. sentir mais leves. E quando eu vejo que as alunas se sentem também, eu já fico maravilhado. Entendi. Então, foi na pandemia que você se Foi na descobriu aí pandemia, nessa área. isso. Foi na pandemia. E faz quanto tempo que você dá aula? Faz uns 4, 5 anos. 4 anos. Aham. Daí atende mais ou menos uma média de quantas pessoas ali por aula? A aula geralmente dá de 25 a 30 pessoas na aula. E daí a dança tem diferença daquele... Agora eu não lembro de cabeça. Tem um outro ritmo, talvez, que você vai dançando e você vai fazendo os movimentos como se estivesse ali fazendo uma ginástica, por exemplo. Isso. A dança que você trabalha é movimentos, passos coreográficos mesmo, de dança ali dentro de uma música. Exatamente. O que eu trabalho é ritmos terapia, que eu costumo dizer. Ritmos e terapia? Ritmos terapia, né? Terapia. Que ele junta uma coreografia mais limpa, mais fácil de pegar. Que daí qualquer Tá? pessoa consegue acompanhar. Qualquer pessoa consegue pegar. Tem relatos de muitas alunas, professor, eu vim a primeira vez na aula, fiquei com medo de não saber dançar, de não conseguir pegar na primeira aula. E as minhas aulas estão, vamos dizer assim, passos limpos, que na primeira aula já se sentiu bem e consegui pegar uns passos, então aí costuma ser uns passos mais limpo, mais flexível. Você que cria as coreografias? Eu que crio. Entendi. E como que é esse teu processo de criação? Assim, por trás ali, você já chega, já mostra ali, ensina, mas e antes, para você montar essa coreografia, pensar ali em que passo você vai encaixar em qual momento, como que funciona esse momento para você? Primeiro eu vejo o estilo do que as músicas estão mais, as alunas em si. Elas gostam de um axé, gostam mais de um funk. Do gosto ali da tua gosto turma. da minha turma. Aí nisso eu já vou procurando uma música que elas se sentem bem, confortável, e já jogo uma coreografia mais tranquila. E assim eu vou conseguindo pegar o jeito das alunas. Que daí você falou sobre o passo mais limpo, que é aquele mais fácil de pegar. Fácil, exatamente. Daí você pensa naquela aluna ou naquele aluno que está chegando ali a primeira vez, para ele não se sentir tão fora da bolha ali, para ele já se encaixar logo de primeira. Isso, se encaixar com a turma, né? E comigo, tipo, eu sempre costumo dizer que o professor, ele tem que dar muito show lá na frente. Ele não precisa dar um show na frente, mas sim conseguir a junção dele conseguir dançar e principalmente da aluna se sentir bem na aula. Entendi. Então hoje você se sente realizado dando aula de dança? Realizado, muito realizado. Algum recado para as alunas? Obrigado. Vocês, não só eu transformo a vida de vocês, mas vocês também transformam a minha vida. A dança é mais que uma dança, é terapia, e eu só tenho a agradecer. Isso aí, muito obrigada pela participação, Lucas. Nada. Pessoal, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, a gente já volta.
Voltamos com o nosso Vitrine Revista. E olha só, gente, nós estamos aí no período de férias, praia, piscina, sol, vento e também poluição. Então você já parou para pensar por tudo que o seu cabelo passa todos esses dias? Os fios estão sempre expostos a agentes agressores em qualquer ambiente. E é exatamente por isso que a Biostratos apresenta a linha Mais Proteção, um verdadeiro escudo para a beleza dos seus cabelos. A linha Mais Proteção da Biostratos foi desenvolvida para blindar os fios contra poluentes. Tem ação quelante que desintoxica profundamente e eliminando impurezas e metais pesados acumulados no dia a dia. Sabe aquele esverdeado que aparece depois na piscina? A linha ajuda a evitar e também a remover esse efeito indesejado e não para por aí. Ela protege do sol, do calor, do secador e evita o desbotamento da cor e combate também o ressecamento, mantendo os fios sempre saudáveis, hidratados e cheios de vida. Indicada para todos os tipos de cabelo, a linha Mais Proteção une limpeza inteligente, hidratação e proteção completa na sua rotina. Biostratos, linha Mais Proteção. Defenda a sua beleza. Então agora nós vamos lá para nossa cozinha, ver aquele pudim delicioso que você já está vendo aí na sua tela. Olha só que delícia, gente. Eu já vou chegando por aqui. E claro, ó, agora vocês vão ver aqui na nossa cozinha uma convidada, que é a Sofia. Tudo bem, Sofia? Tá, ó, vou pegar aqui o microfone para ver se a Sofia fala com a gente. Sofia, você vai provar o pudim com a gente? Sim. Vai? Tá gostoso, será? É. A gente já continua conversando com a Sofia. Eva, eu quero saber então como que foi aqui o processo. A gente terminou ali na hora de ir pro forno, mais ou menos. Sim. O que você fez então depois disso? Eu finalizei a calda, né, que você tinha dado início, pra gente poder mostrar pro pessoal como que ela fica. Aham. Ó, ela fica assim. Ah, esse é o pontinho Isso, então que a gente esse é o precisa. pontinho. Por quê? Porque essa calda aqui você pode colocar num potinho na geladeira e você vai ter ela, né, pra estar usando aí por uma semana, se for o Entendi. caso. Ah, ela não vai ficar dura. Não, ela não vai ficar dura. Nossa, isso por conta do vinagre lá Por que você conta do falou? vinagre, aham. Que legal. E daí, ó, a Sofia, gente, a Sofia, ela tá aqui super concentrada, porque ela quer aparecer lindíssima na TV. Porque quem foi o que fez... Sofia, quem foi que fez a tua maquiagem? Minha mãe. Foi a mãe que fez a maquiagem? E daí você gosta de se maquiar? Gosto. É? Então tá, a gente já vai pedir aqui pra Sofia mandar os beijos e abraços dela também, porque o cheiro aqui, gente, tá delicioso, tá realmente delicioso, pudim de leite. E a gente vai então provar, tá bom? Enquanto a Eva vai mandar os seus beijos e abraços, que vai pra quem, Eva? Hoje os meus beijos e abraços vão para, né, como sempre, o pastor Ismael e a Luma, porque eles que me apresentaram para aham. vocês. Amo muito esses dois. Para o André e a Alessandra, que me deixaram Que são os trazer. pais da São os Sofia. pais da Sophie, né, gente? Ela é linda e maravilhosa, e sim, eles são os pais. Para o meu filho Maicon, para o meu esposo Jonathan, Aham. para os meus colegas de trabalho lá da Caju também. Isso aí, abraço e beijo pra todo mundo, Isso. então. E pro pessoal E lá da agora- minha igreja. Tá, a Sofia vai mandar abraço e beijo pra alguém? Pro pai, pra mãe. Pro meu pai. Pro papai? Então dá um tchau lá pro papai. Tchau, pai. Nossa, beijo, pai. pai. Manda beijo. Ela tá nervosa. Tá bom, ela tá nervosa, mas é normal. Agora a gente vai provar aqui o pudim, então, né, Sofia? Pega lá a colherzinha pra você, depois a gente dá pra tia Eva provar também. Pega lá o teu pedacinho que eu pego o meu aqui. E... Sofia, o que você achou desse pudim? Bom. Bom, tá delicioso, né? Ó, gente, derrete na boca. Pessoal, a gente vai então ficando por aqui com o nosso Vitrine Revista, com esse pudim maravilhoso. Muito obrigada pela audiência até aqui, você que acompanha o nosso programa. E claro, a gente segue a programação na semana, trazendo muita coisa boa pra você aí de casa. Beijo e até a próxima. Tchau, Sofia. Dá tchau. Dá tchau pro povo. Tchau.